Por quê? Porque eu acho que está faltando ação coordenada do ponto de vista crítico e progressista no mundo. Uma prova disso é que você tem movimentos sociais agora das classes populares, né, que você não consegue mais identificar quem é de esquerda ou quem é de direita, ou seja, uma reação imediata a um sentimento, a uma emoção, a um ressentimento que não tem direção. E quem dá direção são as ideias. Na política, as ideias são extremamente importantes. A gente quase nunca percebe isso. A gente acha que as pessoas nascem com as mesmas capacidades. Não é verdade. As pessoas que são as mais miseráveis, as mais oprimidas, são as que têm menos capacidade, né, de perceber a sua própria situação, né? Então, eu acho que qualquer esforço, ainda mais um esforço desse, que já tem tradição e é bem dirigido, etc., né? Para montar ações concretas que possam ajudar esse tipo de pessoa, eu acho extremamente importante no mundo de hoje. Que haja isso, acho que precisa haver, inclusive porque a América Latina, se você compara países como o Brasil, a Argentina, é incrível a combinação dos ciclos, etc., tanto políticos quanto econômicos, etc. E, obviamente, o neocolonialismo americano que toma toda a região. Eu posso falar mais da situação brasileira, mas eu tenho certeza que ela, de algum modo, ela se repete nos outros países. Eu sei que, seguramente, um país como o México também usando as mesmas ideias, né? Uma coisa que eu acho que não se nota é como a política é determinada também por ideias, né? E essas ideias, por exemplo, que são dominantes entre nós. Por exemplo, um país como o Brasil, você diz que o Brasil vem de Portugal, que é uma bobagem, né? Isso é uma fraude histórica, científica, né? Você não só diz isso, como você diz que junto com essa herança de Portugal vem a corrupção. Aí você diz que existia corrupção. Isso, eu digo, é o pensamento hegemônico brasileiro. Todos os grandes pensadores brasileiros contribuíram com essa mentira, né? Tá? Então você diz que existe essa corrupção no Portugal medieval, quando era impossível haver corrupção no Portugal medieval, porque a noção de corrupção moderna pressupõe, para você ter bem público, né? Você precisa ter a soberania popular. Foi inventada na Revolução Francesa. Então você, entende? Você está montando fraudes, um pensamento extremamente elitista. Por que você faz esse pensamento elitista? No caso brasileiro, portanto, você diz que o povo inteiro é corrupto e tal. Não é isso? Quer dizer, e que a política, especialmente, é o lugar particular dessa corrupção, patrimonialismo, o roubo da política, criminalização da política. Isso é uma ideia elitista, né? E a elite está na propriedade. Está na grande propriedade de terra, no financismo, nos poucos industriais que nos restam. Essa é a elite e que assalta. Quem rouba é a elite. A elite rouba o quê? O orçamento do Estado. É isso que ela sempre quis roubar, não é isso? Mas ela precisa criar o quê? Um bode expiatório, né? Para que o seu roubo fique invisível, né? Você montou uma ideia maravilhosa que você diz que é crítica. Esse pessoal, o PT aplica essa ideia. O PSDB, o outro grande partido, aplica a mesma ideia. Só existe uma ideia que diz que o grande problema do Brasil é a corrupção na política. Imagina isso. Aí você, de um tiro só, você invisibiliza a real corrupção, que é do rico, do proprietário, né? Que tem os meios de comunicação para depois propagar isso. E você já criminaliza o quê? A soberania popular, a política e a ação do Estado, porque é a única que pode ser influenciada pelas classes populares, né? Então você tem aí uma compreensão do mundo, ideias que servem para uma elite e que tiram onda que são críticas. O Brasil inteiro foi montado dentro desse quadro. Essa é a ideia que domina o Brasil há 100 anos, né? E todos os partidos. É o que fez, por exemplo, que o PT tivesse até agora, até o ano passado, gente tanto do PT quanto o outro candidato de esquerda, Cícero Gomes, elogiando a ação da Lava Jato, né? Então você tem uma crítica, você tem uma esquerda, né, que não desenvolveu, né, nesse nível da dominação simbólica, que é mais importante. Você havia citado a teoria da dependência, mas isso são trocas, né, é uma teoria que troca na dimensão econômica apenas, né? Se você não reconstrói a dimensão simbólica e deixa apenas a crítica econômica, a dimensão simbólica que vai vir é a mesma que dominava antes. Porque ou você destrói e a reconstrói, ou ela vai continuar, porque ela não foi criticada. Pois é uma pergunta
extraordinária, você só toca no ponto principal, porque foi exatamente econômico. O PT nunca teve uma mensagem política. Né? Nunca teve mensagem política, porque a real mensagem do PT é elitista. Essa bobagem da corrupção. Né? Que é uma coisa para fazer o outro de imbecil. Não existe nenhuma outra. Como é que você vai dizer, toda a ciência, inclusive, dominante, os Estados Unidos são honestos, não sei o que, a América Latina é corrupta, a África é corrupta. Que loucura! Os Estados Unidos são 10 vezes mais corruptos do que a América Latina inteira junta e tal. Isso, o sistema político, o sistema econômico, né, as intervenções nos países latino-americanos, tudo é uma corrupção só. Né? Ou seja, então isso é usado de um modo racista para você criminalizar o outro, o fraco, o oprimido, etc. Né? E o PT fazia parte disso. O PT, a salvação do PT é ter um cara como Lula, porque Lula tinha não as ideias, mas a experiência de uma vida popular e decidiu, então, dizer, não, uma parte dessa grana que a gente está agora obtendo com soja, com petróleo, vamos dar também uma parte dela para os pobres, mantendo, claro, o restante do compromisso. Um compromisso que ele tinha que manter, porque ele não tinha o quê? Não tinha hegemonia ideológica, porque nunca foi construída nenhuma ideia disso. Tal, né? E o fato de não ter tido fez com que esse pessoal que ascendeu não tinha a menor consciência que tinha sido uma situação política que tinha feito essa ascensão. A maior parte eu sei disso, porque eu fiz entrevistas com esse pessoal. O pessoal achava que tinha sido Jesus, Deus, etc. Claro, evangélicos. Né? Em alguns casos, a 10ª razão era a situação política. Né? E como não foi feita nenhuma crítica disso também, isso fez com que houvesse um ressentimento das classes médias e das classes altas a esses pobres que estavam indo agora para shopping center, para a universidade, etc. Quer dizer, porque eram negros, mestiços. Né? O racismo brasileiro foi mantido, apesar de ser uma interdição, como você bem sabe, no Brasil ninguém fala de racismo, as pessoas acham que vive no país menos racista do mundo e tudo, né? Por quê? Porque você substituiu o racismo pela moralização da corrupção. Né? Então você ligou esse tema a um dispositivo político, né? Que fica à disposição da elite, porque ela tem imprensa. Tá? Ela pode comprar judiciário, militares, etc. Na ocasião que ela queira, ela pode criminalizar no instante que seja necessário a soberania popular. Por trás de todos os golpes de Estado no Brasil, nos últimos 100 anos, está essa questão da criminalização pela corrupção seletiva, absurda, né? É idiota, nós somos feitos de imbecis, né? E tal, por falta de uma compreensão crítica, né, do país, né, de como ele funciona simbolicamente.